Como superar as principais barreiras que bloqueiam o teu sucesso? 95% das barreiras ou obstáculos que você percebe na sua vida são projeções da sua mente. E 5% são desafios. Então a vida, ela é um campo de possibilidades. Geralmente, as pessoas, elas são neutralizadas pelo como. O que você está vivendo hoje na sua vida, independente da condição ou da qualidade da sua realidade, ela está em função ou ela é um reflexo do funcionamento ou da qualidade da sua mente. Ao entendermos que tudo começa na mente, nós vamos entender também que as limitações reais só existem na mente. Muito bem, então pessoal, vamos lá, vamos começar mais uma live, mais um tema. Então queria desejar minhas boas-vindas a todos que estão aqui hoje. Nós estamos já há várias lives numa jornada de informações rumo ao sucesso, né? Então, para quem já vem me acompanhando, sabe que eu estou já há um bom tempo explorando temas que convergem para a possibilidade de uma vida bem-sucedida e sedimentada em uma série de pontos que realmente são muito importantes. Então, para quem não assistiu às lives anteriores, eu sugiro que depois assista aqui no feed do meu Instagram, assista para enriquecer o seu entendimento sobre o assunto. Então, já venho há algumas semanas insistindo no assunto sucesso, porque o que eu noto é uma necessidade das pessoas se fortalecerem e se firmarem nelas, a partir de uma nova mente, que as convençam que elas podem tudo o que elas quiserem. E nós sabemos que para desenvolver uma nova mente, nós temos que mudar a forma como nós estamos pensando. A partir do momento que você conscientemente, deliberadamente se permite mudar os seus pensamentos, você modifica a sua mente. E esse vai ser um dos pontos focais da nossa reflexão de hoje. Felizmente é possível mudar as nossas mentes. E o que eu posso colocar também com toda tranquilidade é que o que você está vivendo hoje na sua vida, independente da condição ou da qualidade da sua realidade, ela está em função ou ela é um reflexo do funcionamento ou da qualidade da sua mente. Então, o meu papel aqui é exatamente esse: te levar a assumir um compromisso, veja bem, a assumir um compromisso com o teu sucesso. Isso muda completamente a dinâmica da sua vida. O comprometimento com o teu sucesso muda completamente a dinâmica da sua vida. Goethe, poeta alemão, colocou brilhantemente que ao nos comprometermos com algo, realmente, genuinamente, toda a providência superior ou toda a providência divina se põe em um movimento ou se coloca em movimento para que as condições, para que as oportunidades, para que os recursos cheguem até você. Então o primeiro passo é o comprometimento. Quando você está realmente comprometido com algo, a providência divina se põe em movimento e tudo aquilo que for necessário para o atingimento daquilo que você está almejando chegará até você. E isso é um ponto também muito importante no desenvolvimento do nosso sucesso. Então, para tal, nós precisamos ir além
Veja bem o que eu vou falar. Nós precisamos ir além das supostas limitações. Digo supostas porque elas não são limitações de fato. Limitações, por exemplo, de ambiente. Limitações, por exemplo, econômicas. Limitações envolvendo família ou limitações envolvendo um país. Eu noto muito isso com as pessoas que ainda não entraram nesse tipo de abordagem, que elas assumem para si limitações, entre aspas, envolvendo o externo, e elas usam essas supostas limitações para justificarem o porquê elas não podem. Elas não podem ter sucesso, elas não podem, né, ter prosperidade. Então, tem aquele indivíduo que ele diz para si mesmo que ele não tem condições porque ele nasceu numa família muito pobre, ou ele nasceu numa cidade muito pequena onde não tem recursos, ou ainda ele mora em um país ou em um estado de um país cuja a condição econômica não é lá das melhores. Mas, na verdade, se examinarmos de perto, nós vamos ver, dentro de um contexto maior, transpessoal, nós vamos ver que essas limitações, elas não são limitações. Nunca foram. Nunca foram. São limitações aparentes. Porque nós também sabemos de pessoas que... Você deve também conhecer casos de pessoas que nasceram em condições completamente, a princípio, contrárias a qualquer possibilidade de sucesso, de uma vida bem realizada, e, no entanto, essas pessoas movimentam algo dentro delas em que gradualmente ocorre a convergência de situações, ocorre a convergência de oportunidades que as levam para um outro patamar, para uma outra situação completamente diferente daquelas em que elas nasceram. Então, ao entendermos que tudo começa na mente, esse é o ponto. Tudo começa na mente. Quando a gente entende isso, e quando nós vestimos isso, realmente, nós vamos entender também que as limitações reais só existem na mente. As verdadeiras limitações só existem na mente. E aí é um grande passo que você dá na direção de uma vida melhor. Geralmente, quando iniciamos o movimento para mudar a realidade, sair de uma situação negativa e ir para uma situação melhor, muitas vezes falta-nos as condições palpáveis, concretas para fazer isso. Mas ainda assim nós temos a liberdade para movimentar o processo em nossas mentes. Você pode hoje não ter nenhuma condição financeira, nenhum tipo de acesso para lhe favorecer. Ainda assim, você tem a possibilidade de movimentar a sua mente. Geralmente, as pessoas, elas são neutralizadas pelo como. Pelo como. Digamos que a pessoa, no momento, se encontra numa situação de falta de dinheiro. E ela quer, obviamente, sair dessa situação ou comprar uma casa. Então a primeira coisa que surge é: mas como? Como eu vou fazer isso se eu não tenho dinheiro? Mas se ela se permitir ir além do como, veja bem, do como, não se deixar se impressionar pelo como, entendendo que ela não precisa saber o como, desde que ela faça o movimento interno, ela se conecte com aquela possibilidade. Tudo que ela precisa é se conectar com aquela possibilidade.
E ela então vai conquistar a casa dos sonhos. Como nós estamos falando de sucesso, sucesso é entrar no fluxo do mais. Sucesso é ter mais, 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 mais. Ter mais recursos, ter mais criatividade, ter mais bons sentimentos. É um fluxo de expansão. E esse fluxo, ele é natural. Ele é parte da vida. E requer uma mentalidade, requer um posicionamento, uma forma de funcionar, veja, muito específica, mas muito específica no mundo. Muito específica no mundo. Por isso que agora, dia 17, já abrindo um parênteses aqui, no dia 17, que vai ser sábado agora, eu vou estar ministrando online o workshop DNA do Sucesso para aprofundar esse assunto, não é? Então ali eu vou explicar uma série de recursos e ferramentas muito práticas, além de ativações espirituais ao vivo, com meditações guiadas por mim, para lhe conduzir a uma mudança de rota na sua vida. Então nós já estamos com quase 400 pessoas, nós já temos 96% das vagas preenchidas, restam apenas em torno de 12 vagas. Então para você que ainda não se inscreveu, se você quer mudar de vida, quer realmente expandir a tua vida, depois clica no link aqui da bio para falar com a nossa equipe e garantir uma vaga nos 12 lugares restantes. Você pode ter certeza que vai fazer muita, muita diferença na tua vida. Mas eu falarei depois disso no finalzinho da nossa live. Então, hoje eu quero explorar com vocês como superar as principais barreiras que bloqueiam o teu sucesso. Como superar as principais barreiras, uma vez que não há barreiras fora, essas barreiras são mentais. Eu já comentei muitas vezes aqui, um dado da própria psicologia cognitiva que demonstra que 95% das barreiras ou obstáculos que você percebe na sua vida são projeções da sua mente. Estão em você, na verdade. E 5% são desafios. Então a vida, ela é um campo de possibilidades. Ou seja, ao olhar com um olhar mais natural para a vida, nós veremos apenas possibilidades e desafios que fazem parte para que fomentemos o nosso crescimento, a nossa criatividade. Nós precisamos dos desafios porque eles fomentam o nosso crescimento. Uma vez eu postei um vídeo muito interessante, inclusive eu postei aqui no meu canal, e nesse vídeo havia um porquinho da Índia em um tapete, e entre o tapete em que ele estava e o outro à sua frente, havia um espaço de no máximo 3 centímetros. Um espaço de 3 centímetros. O porquinho, de repente, ele dá um salto enorme para o outro tapete, porque na percepção dele, aquele espaço de meros 3 centímetros entre um tapete e o outro era um abismo. Era um abismo. Para vermos que tudo é percepção, para nós vermos que tudo é interpretação. Tudo em você, inclusive as funções da sua mente, estão se movimentando a partir da interpretação que você desenvolve sobre a realidade. Depois pense muito nisso, como você interpreta a realidade à sua volta. E de onde veio este modelo de interpretação que você adotou, que faz você pensar que a forma como você percebe a realidade é a verdade absoluta. Não é? Quantas pessoas estão presas
na interpretação de realidade que as coloca em um submundo psíquico de que viver é lutar, vida é um campo de batalhas. Então, para superarmos as barreiras ao sucesso, ou seja, para abandonarmos a estrutura comportamental que nos leva a resistir ao sucesso, já que o fluxo de expansão, o fluxo do mais é natural, então nós estamos resistindo sem nos darmos conta, né? Nós devemos mudar a forma como nós pensamos e como nós pensamos a vida. Esse é o caminho que eu quero construir com vocês. Entender que todas as barreiras que te impedem ou que bloqueiam o teu sucesso são mentais e, consequentemente, envolvem estruturas comportamentais. E, se essas barreiras são mentais, nós precisamos mudar a forma como nós pensamos e como pensamos a vida. Como você se pensa? Como você se pensa? Como você pensa a vida? Todas as barreiras são sempre de pensamentos. O que você vive hoje é a somatização da repetição dos teus pensamentos. Tá? Então, o que você está vivendo hoje é a somatização da repetição dos pensamentos. Vamos entender. A maioria dos nossos pensamentos de hoje, são uma repetição dos pensamentos de ontem. Uma pessoa, ela pensa em média cerca de 50 a 60 mil pensamentos por dia. Essa é a média, 50 a 60 mil. Assim, é pouco provável que você experimente algo diferente do que você experimentou ontem, ou há 1 ano atrás, ou há 5 anos, ou há 10 anos atrás. Porque a sua realidade, ela é uma resposta ao que você é. E você é a média do que pensa e do que sente. E essa média do que pensa e sente define a sua personalidade. Então, a principal barreira envolve a qualidade dos seus pensamentos. Então, desse volume de pensamentos que se repetem dia após dia, a maioria é pensamentos de medo ou pensamentos negativos. Então, essa é a primeira barreira, os pensamentos. A segunda barreira é uma barreira que seria um desdobramento da primeira, que seria a sua personalidade, que é o resultado desses pensamentos. Então a personalidade, ela é uma barreira para mudar a sua vida, para mudar a condição da sua vida, porque a sua personalidade é o reflexo do que você pensa e sente, dessa média. Então, para entrarmos no fluxo do sucesso, para realmente termos sucesso, nós precisamos remodelar a nossa personalidade, para que a nossa personalidade se transforme em uma personalidade de sucesso. E para essa personalidade de sucesso
ser remodelada, você irá precisar de maneira deliberada, consciente, exercitar novos pensamentos. Novos pensamentos. Imagine você que muito da forma como você pensa veio de herança dos seus pais. Muito do que você pensa hoje, ou da forma como você pensa hoje, está em função daquilo que você presenciou em relação aos seus pais. Coisas que você ouviu de modo recorrente dos seus pais, não é? Aquilo que foi dito era a expressão verbalizada de um pensamento. Felizmente, nós podemos interferir neste processo. Nós podemos deliberadamente reconstruir ou remodelar a nossa personalidade, para que a nossa personalidade se torne uma personalidade de sucesso. Então nós temos que criar aqui uma distinção. Uma coisa é personalidade, outra coisa é individualidade. A individualidade, ela é espiritual. A individualidade é o aspecto que contém aquilo que há de mais essencial no ser, não é? E personalidade é aquilo que nós construímos, né? É uma alusão à persona, que eram as máscaras usadas antigamente nos teatros gregos. Então, personalidade, né, que vem de persona, de máscara, seria uma interface de interação social. Você usa uma interface para interação social, que é exatamente a personalidade. Mas a personalidade não é você, essencialmente. Então, nós podemos remodelar a nossa personalidade para que esta interface se torne um canal de promoção do fluxo do sucesso, ao invés de se tornar uma barreira que resiste ao fluxo do sucesso. Aquele em você que resiste a este fluxo é o próprio ego. A essência, a parte mais profunda em você, está perfeitamente aberta e livre. Então, quando estamos na essência, nos sentimos livres e abertos. Mas este é um processo. É algo que vamos conquistando aos poucos na nossa trajetória de vida. E no momento que nós nos deparamos com um conhecimento que nos permite entender, nós temos então a chave para provocar uma mudança muito importante para desfrutarmos de todo sucesso. Uma pessoa que está trilhando o caminho da autoconsciência, eu acredito que todos vocês que estão aqui, se estão aqui é porque já estão trilhando o caminho da autoconsciência ou o caminho do autodesenvolvimento. E uma pessoa que está trilhando o caminho da autoconsciência precisa assumir as rédeas da mente e sistematicamente e diariamente exercitar novas formas de pensar e tornar esses novos padrões de pensar em novos padrões de sentimentos. O Horácio, todo dia, sem exceção, faça frio ou faça sol, há um momento em que eu paro para estimular as estruturas mentais, os pensamentos que me conectam com possibilidades maravilhosas. E geralmente eu faço isso 2 vezes por dia.
Então, à medida que eu faço esse processo, em que eu vou atualizando a minha personalidade, fortalecendo novas estruturas mentais, novos padrões de comportamento, eu começo também a perceber a manifestação de novos sentimentos. Então, à medida que eu vou fazendo esse processo, essas práticas, eu vou desenvolvendo uma nova assinatura psicoemocional, que é uma assinatura energética. E, obviamente, né, esses padrões mentais, eles precisam ser elevados, eles precisam estar em um ótimo, para deflagrarem em mim sentimentos também elevados. Sentimentos elevados, porque está muito claro para mim que, e a minha vida é um reflexo disso, a minha vida só caminhou quando eu deixei de funcionar na periferia psíquica, naqueles padrões mentais inferiores, baixos, superficiais, pobres. Eu tive que sair da periferia mental para entrar naquela zona em mim, onde ali eu me nutro de tudo aquilo que é elevado. Será que você para diariamente para se trabalhar nesse sentido? Para elevar o seu padrão? Para assumir como se já estivesse vivendo aquilo que você almeja? Aí você vai perceber que você passa boa parte do tempo reagindo às memórias, ao invés de viver a vida e viver as grandes oportunidades que você pode acessar a qualquer momento, se você resolver movimentar a sua mente e assumir o compromisso. Então, o que eu estou propondo aqui nesta etapa é remodelar a sua personalidade antiga. Os pensamentos, eles são a linguagem do cérebro. E os sentimentos são a linguagem do corpo. Portanto, quando você trabalha um padrão de pensamento, e você reforça aquele padrão de pensamento, você está trabalhando com a linguagem do cérebro. E no momento que aquele padrão de pensamento se consolida em você, ele dispara um sentimento, e agora estamos tratando da linguagem do corpo. Portanto, quando você desenvolve esta unidade em que a sua comunicação, a sua linguagem abarca tanto o cérebro quanto o corpo, você agora está passando por uma atualização e acessando o seu novo self, ou acessando uma nova versão de si mesmo. Você já vem fazendo isso de uma forma profundamente negativa. Eu tenho que te falar isso. Sem você se dar conta, você vem fazendo exatamente o que eu estou explicando contra você. Você vem estruturando uma personalidade que mais depõe contra o teu sucesso do que a favor do teu sucesso. Você hoje está sendo governado por uma personalidade que te limita. Por isso que a personalidade é a segunda barreira. A primeira são os pensamentos. A segunda é a personalidade. E essas barreiras, obviamente, são virtuais, porque elas são subjetivas. Neste exato momento,
neste exato momento, nada consegue te impedir de mudar a sua vida, mesmo que você não tenha aparentemente nenhuma condição. Mas nesse exato momento, nada tem o poder de impedir a sua vida, porque você tem um universo aqui dentro, uma estrutura, uma mente que está à sua disposição para que você a regule na direção daquilo que você quer viver. Está na sua mão. Eu poderia declinar aqui de uma forma profundamente técnica, explicando o conceito da causação descendente, que mostra claramente que o subjetivo, a consciência, a própria mente, regula ou gera o objetivo. Só que nós precisamos entender que a realidade está em função da atividade da consciência. Da atividade da consciência. Acontece que há muita displicência ou muita falta de informação. As pessoas que estão aí lidando com uma vida difícil, entre aspas, que não conseguem fazer as coisas avançarem, ou são pessoas que têm informação e às vezes até em excesso, sofrendo de obesidade intelectual, mas são displicentes na prática, ou são pessoas que simplesmente não têm informação. São pessoas que não têm informação. Então, são esses dois quadros. Quando a pessoa ela não consegue mobilizar, mudar a vida e crescer, expandir, ela está em uma dessas duas condições. Tem informação, mas é displicente na aplicação prática. A teoria o deixa informado e a prática o torna apto. Se não há prática, tudo que você assimila de informação vira lixo conceitual. Não quer dizer absolutamente nada. Só vai engordar o teu ego. Porque agora você sabe, mas só saber é insuficiente para mudar. Não é verdade? Uma outra barreira ao sucesso são os dramas mentais. As guerras mentais que você trava aqui dentro. Você vem travando muita guerra mental. Tudo para você vira uma guerra. O famoso ditado, né? Tempestade em copo d'água. Tudo para você vira uma tempestade num copo d'água. Não há nada mais paralisante e que lhe impede de crescer do que os dramas. Grave isso que eu estou te dizendo. Não há nada mais paralisante na sua vida do que os seus próprios dramas. A vida não é dramática. A vida é real. Você ouviu isso? A vida não é um drama. A vida é real. A pessoa dramática, geralmente, é uma pessoa irresponsável para com a sua própria vida. Dramas são ilusões negativas que lhe prendem nos papéis que lhe sequestram do seu ponto de poder. Dramas são ilusões negativas que lhe prendem nos papéis que lhe sequestram do seu ponto de poder. Quando você está absorvido em um drama, ou você está na vítima, ou você está no herói ou heroína, ou você está no vilão, ou ainda no derrotismo. Você sabe que está pronto para ter sucesso de verdade quando não se percebe mais presos a esses papéis. O problema dos dramas é que eles nos colocam numa espécie de looping negativo que drena muito da sua energia. Esse é o grande problema dos dramas.
Uma pessoa que está entrando no fluxo do sucesso para valer é uma pessoa que está com alta energia. Ela está com a energia muito alta e, portanto, ela consegue estruturar padrões complexos que vão resultar em mundos maiores, em experiências maiores. Então a pessoa que ela vive no drama, que está na vítima, que está no herói, que está no vilão, que está no derrotismo, ela está perdendo muita energia e o mundo dela se tornou um mundo muito pequeno, um mundo muito pequenininho, e ela se prende naquele mundinho e ali ela fica, e naquele mundinho pequeno que é o que ela concebe, ela não tem energia para estruturar padrões complexos para viver mundos maiores. E tem pessoas que passam a vida inteira assim, porque é dos padrões da família e por falta de coragem ou por falta de informação não consegue romper com o padrão. Aquela velha história que o pai incute no filho: você nasceu para ser empregado, você não nasceu para ser dono. Nasceu pobre e vai ter que morrer pobre. Isso é muito comum no interior. Em cidades do interior você vê muito isso. E a pessoa assume aquilo como uma verdade tal para ela que ela passa a vida inteira naquele mundinho pequeno, sem sequer vislumbrar outras possibilidades, porque a personalidade dela está modelada para aquilo. Então ela está completamente presa na personalidade. Completamente presa na personalidade. E dificilmente vai conseguir quebrar. Dificilmente vai conseguir quebrar o padrão, a menos que ela tenha acesso à informação, a menos que ela assuma um comprometimento para mudar a realidade. Mas para isso você vai ter que conhecer, ter acesso a novas informações. Então é fundamental estarmos na posse da realidade das coisas. Olha o que eu estou dizendo. Então depois poste aqui no chat para mim. Você se pensaria em que papel? Vilão? Você é muito mal educado? Muito grosseiro? Muito reativo com as pessoas? Então você é vilão. Trata as pessoas com estupidez, com rebeldia, se indigna muito fácil. Então você é o vilão. Ou você é a vítima. Ou você é o herói. Quer interferir na vida de todo mundo achando que sabe o que é melhor para os outros. E despende uma energia tremenda. Ou você está no derrotismo. Pense um pouco nisso. Há que recuar desses papéis. Porque quando você se liberta desses papéis, você finalmente retorna para o seu ponto de poder. Quando esses papéis não estão em atividade em você, você está no seu ponto de poder. Eu levei muitos anos para entender isso. E ainda me pego resvalando em alguns papéis. E todos que aqui estão, sem exceção, nesta live, eu posso falar isso com toda certeza, estão profundamente se relacionando com esses papéis. Mas a diferença é quando você aprende a observar quando um papel é acionado. Porque no momento em que você reconhece o papel, aquele papel perde o poder de te controlar. Então o primeiro passo é reconhecer. Peraí, estou sendo vilão. Por que eu estou sendo rebelde com aquela pessoa? Por que eu estou tratando aquela pessoa com rispidez? Por que eu estou bravo? Né? Então estar na posse da realidade é estar consciente. Estar na posse da realidade é estar consciente que aquilo que é. Aquilo que é. A arte de lidar com o é libertador. E o que é o é? É aquilo que existe, como é. Então quando você domina essa arte de lidar com o é,
é muito libertador e nos coloca numa condição de adaptabilidade fantástica na vida. Fantástica da vida. Porque quando você está bem adaptado à realidade, você está lidando bem com o mundo como ele é, você está lidando bem com as pessoas como elas são, você está lidando muito bem com você como você é, acolhendo as suas sensações, inclusive aquelas horrorosas que eu sei que passa um monte de coisa ruim dentro de você. Isso é perfeitamente natural na etapa em que nós estamos do nosso crescimento. Então a arte de lidar com o é muito libertador. Lidar com o é lidar com a vida sem excessos. Quando você tira todos os excessos emocionais da sua interação com a vida, o que resta é a vida como ela é e um profundo entusiasmo para conquistar a própria vida. E esses excessos, na sua maior parte, são excessos psicológicos. São alegorias. Eu posso te colocar com toda certeza que o simples fato de você regular este quesito que eu estou explicando aqui agora, lidar com a vida sem excesso, já vai fazer uma diferença, já vai abrir muitos campos na sua experiência de vida que irão te conduzir para uma vida muito melhor. Porque quando eu estou bem adaptado à realidade, eu me sinto muito melhor. E quando eu me sinto muito melhor, eu construo uma assinatura energética, psicoemocional. E essa assinatura, então, irá fazer com que eu entre em harmonia de fase, em equilíbrio com situações e eventos que respondam, que justifiquem esta assinatura. Mas precisamos deixar de sermos displicentes. Temos que deixar de sermos displicentes enquanto aplicação da informação. Ser bem-sucedido requer que estejamos também muito bem adaptados à realidade. Se você não está bem adaptado à realidade, não adianta. Se você é aquela pessoa que vive reclamando, vive indignado, vive revoltado, vive na revolta, não tem como ter sucesso. O indivíduo que está inapto ao sucesso é aquele indivíduo inapto em lidar com a realidade. Porque é um indivíduo mimado. Tem dois tipos de mimado. Aquele que foi muito paparicado pelos pais e aquele que queria ser e não foi. No seu delírio perfeccionista, ele acredita que tudo deve corresponder às suas ideologias que via de regra, são surreais. Portanto, se torna aquele que exige de tudo e de todos. Aprenda uma coisa. Ninguém tem a obrigação de te agradar. Ninguém tem a obrigação de ser para você o que você espera. O quanto você exige das pessoas, principalmente daqueles que lhes são caros. Você exige muito dos outros? Se for muito exigente, é bem provável que você esteja se comportando como vilão. Pense nisso. A vida, ela é o que é. O mundo é o que é. E é parte do seu crescimento aprender a viver no mundo livre dos excessos psicológicos. Está na hora de você parar de servir ao seu próprio umbigo para servir a vida. Chegamos então na principal barreira ao sucesso, na minha opinião. Na minha opinião, a ausência de escolha. As pessoas querem o sucesso, mas elas não escolhem o sucesso. Veja, tudo isso que eu estou explicando aqui, hoje e nas lives anteriores, nós vamos aprender a articular com uma série de ferramentas práticas, com métodos,
com meditações guiadas no workshop do dia 17. Aqui não tem como explicar exercícios, não tem, porque o tempo é exíguo e eu preciso de tempo, por isso que eu elaborei um workshop de 6 horas. Para estudarmos juntos, para a gente aprofundar no processo. Depois cliquem aqui no link da minha bio para falar com a equipe. A Juliana aqui da equipe está postando aqui no chat algumas informações também. Então, no workshop nós vamos mergulhar a fundo aqui, principalmente entendendo essa questão da escolha. Veja, há uma diferença entre escolha e decisão. Há uma diferença entre escolha e decisão. Decisão tem um certo alcance para questões mais práticas, mas a transformação, a mudança da realidade requer escolha e não decisão. Vamos dar alguns exemplos disso. Você pode muito bem falar assim: eu vou agora sair depois da live do Horácio para comer um hambúrguer ali na lanchonete. E você simplesmente levanta e vai. Ou seja, a possibilidade de comer um hambúrguer ela está disponível e ela é fácil de se tornar experiência. Mas será que se você falar assim: eu vou me curar desse câncer. Se você decidir se curar de um câncer, você consegue provocar a cura do câncer? Se você decidir, da mesma forma que você decidiu comer um hambúrguer na lanchonete, a prosperar, será que você vai prosperar? Não. Por quê? Porque a decisão só consegue atuar e coordenar aquilo que já é pré-existente, mudar uma realidade que exija um novo você, que exija uma nova personalidade, requer que você migre para o nível da escolha. Muitas pessoas decidem ter sucesso, poucas são aquelas que de fato escolhem o sucesso. Você já deve ter passado por experiências em que você sentiu que alguma coisa aconteceu de diferente no momento em que você escolheu. Algo mudou, foi uma sensação diferente no teu corpo. E você conseguiu viver aquela experiência. A escolha ela envolve uma totalidade que gera um imprint cerebral e uma assinatura muito específica no seu corpo. Geralmente é possível realizar uma escolha a partir de um sentimento mais elevado, mais harmônico, em uma condição que você se sente em comprometimento absoluto com a escolha que você faz. Fazer a escolha não tem nada a ver com querer algo. Agora estamos falando num nível num patamar de informação mais elevado. A escolha ela reverbera no corpo e ela deve reverberar no corpo. Decisões o consciente toma. Escolhas a consciência em você realiza. Se você afirmar, eu escolho o pleno sucesso em minha vida, se você afirmar isso dando um contorno emocional, pondo energia, você vai perceber que vibra diferente do que apenas afirmar de modo superficial. Afirmar apenas é cabeça, é cerebral. Assumir a possibilidade com a intensidade emocional é totalidade e abrange o seu corpo. E é sobre isso que nós iremos tratar. Será um dos tópicos e um ponto auge no nosso workshop do dia 17. Então, não basta apenas fazer a afirmação, requer um estado específico para que a escolha se realize em você. Não é você que escolhe, e sim um aspecto mais elevado do teu ser. Quando Jesus curava, ele se submetia a uma vontade superior dele mesmo. Então, quando ele dizia que seja feita a sua vontade, né, você está curado, que seja feita a sua vontade. Amém. Quando ele entrava nesse estado, ele estava se abrindo para que a escolha fosse realizada por um aspecto superior do teu ser.
Mas esse é um assunto que eu vou aprofundar no nosso workshop. E para a gente então concluir a nossa live de hoje, na quinta-feira nós vamos ter uma outra live, vamos continuar esse assunto sobre sucesso. E eu queria lembrar que no dia 28 de janeiro nós já estamos com a lista de espera, que já está grande, para mais uma edição da Hiperincursão DNA 1, que será realizada em São Paulo, capital. Esse evento é um evento presencial, não é para todo mundo, né? Nós temos vagas limitadas, porque é um evento profundamente especial, apenas para as pessoas que querem passar por uma experiência espiritual de alto impacto, favorecendo e catalisando a sua cura, né? Envolvendo o transe espiritual. Então, para quem está interessado em participar da Hiperincursão no dia 28 de janeiro de 2023, depois clique no nosso link aqui da bio para falar com a nossa equipe. Para todos aqueles que forem participar desse grande workshop, o último workshop do ano, dia 17, agora sábado, das 13 às 18, nós estaremos juntos, ao vivo, com muitas ativações espirituais que são impressionantes. Nas ativações que nós fizemos, nós tivemos resultados extraordinários, os depoimentos foram muitos, por isso que eu resolvi fazer um workshop só para tratar disso. E eu tenho uma novidade, a novidade da minha vida, tem uma novidade muito incrível, uma novidade realmente muito, muito, muito especial, que eu só irei revelar na quinta-feira, na nossa próxima live, às 20 horas. Então, para quem quer saber dessa novidade fantástica, eu espero vocês na quinta-feira, às 20 horas, aqui no nosso canal, para mais um tema, para mais uma reflexão, um aprofundamento no universo da consciência. Tudo bem, pessoal? Então, lembrando, para quem ainda não se inscreveu para o workshop, quer participar, ainda há tempo, nós temos apenas 12 vagas, nós estamos com 96% das vagas já preenchidas. Então, corre aqui no link da bio, fale com a equipe e garanta o seu lugar. Então, na quinta-feira, eu vou contar essa novidade muito especial para vocês. Um grande abraço e até lá!